Graça e paz, irmãos. Vamos orar ao Senhor nesse momento pelas nossas crianças e adolescentes. Senhor, nós te agradecemos por este momento dos cânticos, de podermos em um só Espírito louvar o Senhor por intermédio das letras aqui cantadas, porque digno de glória és tu, Senhor. Maravilhas fazes tu. Senhor, queremos neste momento agradecer o Senhor pela vida das nossas crianças e adolescentes e confiar elas ao Senhor, para que a Tua palavra, sendo manifesta através das nossas irmãs, esta palavra possa produzir efeito no coração das nossas crianças. E à medida que eles crescerem em estatura, cresçam também no pleno conhecimento do Senhor. Confiamos as nossas irmãs para que o Senhor dê sabedoria e graça a elas e que elas sejam, Senhor, tão somente um canal, um instrumento do Senhor para que o Teu Espírito possa se manifestar. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meu Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra em Esdras capítulo 3. Inicialmente vamos ler apenas o primeiro versículo. Esdras capítulo 3, verso 1. Amém? E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Mais uma vez, vamos ter uma pequena palavra de oração, onde os irmãos, um após o outro, podem estar orando ao Senhor. Senhor, te damos graças que estamos na tua presença. Te louvamos, Pai, porque estamos aqui para ouvir a tua palavra. Sim, ó Pai. Fala conosco, Pai, através do teu Espírito nesta noite. Visita a tua igreja nesta noite. Revela-se aquilo que tu tens para a tua igreja nesta noite. Amém. Usa, Pai, teu filho como tu queres para a edificação da tua igreja. Sim, ó Pai. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. Pai Santo, eu te agradeço, a Deus, por este momento, Deus, que estamos adentrando no momento do estudo da palavra, Senhor, Pai querido, que o Senhor esteja, Deus do céu, trabalhando em nossos corações, ó Deus, nos levando, ó Deus, do céu, ter uma mente voltada inteiramente para o Senhor, ó Deus. Amém. O teu servo como tu queres, Deus. Aqui, ó Deus, estamos dando aqui continuidade no estudo que já vemos tendo das quartas-feiras. E, Pai querido, que o Senhor esteja, ó Deus do céu, nos dando assim graça de podermos, ó Deus do céu, ganhar mais e mais do Senhor. Amém. Pai querido, te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos permite estar a teus pés, a te ouvir, Senhor, nesse instante em que tua santa palavra foi aberta, foi exposta. Carecemos que o teu Espírito Santo possa nos revelar o que tu tens para nós. Muito obrigado para cada irmão que aqui está. Nesse instante, estamos desfrutando da melhor parte, que é estar a teus pés. Amém. Muito obrigado, que o Senhor repreenda tudo aquilo que vier tentar distrair as nossas mentes. Que nossas mentes sejam ganhas por Ti, Senhor. Amém. Para que nossos corações sejam enraizados na Tua palavra. E certamente ela não voltará para Ti vazia. Amém, Senhor. Antes fará o que Te apraz. E ao sairmos daqui,
cada um de nós, Senhor, saiamos cheios de Ti, cheios da vida de Cristo, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma vez estar diante do Senhor. Obrigado por poder estar nesse lugar, nesse lugar e aprender do Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que mudou essa história. Desvendo nós os olhos para entender as maravilhas do Senhor, para nós ver o que o Senhor tem, para nós poder não ser só ouvinte, mas cumpridor da tua palavra, trabalho em nós. Usa o teu vaso segundo tu queres, para a glória, Senhor, conforme que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, então, retomando o nosso estudo, nós temos nos dedicado a estudar esse livro de Esdras com um foco que precisa ser todas as vezes reafirmado para nós, porque é a linha mestra do nosso estudo. Nós entendemos aqui no livro de Esdras, não apenas pelo livro de Esdras, mas Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Esther, são livros que registram a reedificação do templo e a reedificação da cidade de Jerusalém, que havia sido destruída pelo rei Nabucodonosor, imperador, rei da Babilônia. E claro que dentro da permissão de Deus, com um propósito específico de tratar com o seu povo, um povo extremamente idólatra, que se desviava dos caminhos do Senhor para seguir outros deuses. Então o Senhor estabeleceu esta disciplina, para que esse povo então fosse tratado por Deus no cativeiro da Babilônia. A sua cidade, o seu país foi destruído, arrasado, e eles foram levados prisioneiros para a Babilônia. Mas no exílio da Babilônia, nós temos que entender que o povo judeu não foi escravizado, mas o povo judeu desfrutava de uma certa liberdade neste exílio. Que liberdade? Liberdade religiosa, liberdade de trabalho, né? Então, o livro de Daniel registra isso, que muitos dos moços, os rapazes que vieram exilados de Israel, foram selecionados para servir diretamente Nabucodonosor. Um deles, inclusive, era Daniel, né? Que poderia comer do mesmo alimento, da mesma comida do próprio imperador, do próprio rei Nabucodonosor. Mas nós vemos então aquela posição de Daniel e seus amigos dizendo que não se alimentariam da mesa do rei. E eles se alimentariam apenas de legumes, né, de verduras. Então a melhor mesa do mundo estava posta diante deles para que eles participassem dela, mas eles se recusaram, dizendo que não se contaminariam com aquela mesa, com aqueles alimentos. E o Senhor foi fiel ao ponto de que, ao passo de alguns dias em que aqueles rapazes se alimentavam apenas de legumes, eles tinham uma aparência mais saudável do que aqueles outros que comiam da mesa do rei. E isso é uma lição para nós, irmãos. Já pegar aqui esse primeiro ponto que estamos citando, porque isso traduz uma realidade para o povo de Deus hoje, que nós não devemos nos contaminar com as coisas do mundo, que nós não devemos participar das coisas do mundo, mas caminharmos num processo de santificação ao Senhor. O que é santificação? Separação. Separados para uso exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Não nos contaminarmos com o mundo. João, o apóstolo, ele diz em uma de suas cartas, obviamente inspirado pelo Espírito, porque toda a palavra de Deus, toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito. O Senhor, então, usando ao longo dos anos, né, vários homens para escrever, para registrar, mas todos eles sob a inspiração de um mesmo autor, o nosso próprio Senhor. Então João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Isso é contaminação.
amar o mundo, anelar pelas coisas do mundo, desejar as coisas que estão no mundo, não ameis. Porque quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Porque essa pessoa está misturada. E Daniel e aqueles rapazes adotaram uma posição totalmente diferente. Nós não participaremos da mesa do rei. Irmãos, num tempo em que a comida não era algo tão abundante, na verdade, você se recusar a participar do melhor alimento que havia na terra. Tudo de melhor estava naquela mesa, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, era o maior império daquele tempo. Então, no seu vasto império, tudo que se referia ao melhor alimento era trazido para o rei. Eles desfrutariam do melhor que haveria na terra, mas eles recusaram essa proposta, recusaram esta oferta. Então nós devemos tomar cuidado com as propostas, do melhor que há na terra. Temos que tomar cuidado, porque essas coisas podem desviar os nossos corações do Senhor. Então devemos permanecer num processo de santificação ao Senhor, não amando o mundo, nem as coisas que há no mundo. Talvez falarmos desta maneira torne um pouco difícil nós traduzirmos isso para o nosso dia a dia. Mas cada um de nós, na luz do Senhor, podemos questionar isso diante do Senhor. Senhor, a minha conduta tem manifestado que eu amo mais o mundo do que o Senhor? E certamente o Senhor vai revelar isso para nós. Onde está o nosso coração? Aí estará então o nosso tesouro, na verdade. Então, não precisa ficar procurando onde está o tesouro. Basta saber onde o seu coração está. O seu coração está para o Senhor, anela por aquilo que é dele, anela pela volta dele, trabalha por essa volta, Porque a igreja, irmãos, foi ensinada a orar pelo próprio Senhor Jesus, dizendo assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O que significa isso? Que a igreja anela pela volta do Senhor. Venha, Senhor, o teu reino. É isso que ela clama todos os dias. Esse é o objeto e a busca dela. Vocês já ouviram falar de alguma noiva que não deseja ver o seu noivo? Não seria algo um tanto estranho, vou casar, mas não quero nem ver. Mas quando vai casar? Não, vamos tentar empurrar isso o mais para frente possível, porque eu estou muito ocupada com outras coisas, eu tenho outras prioridades além desse noivo. Nossa, se nós ouvíssemos uma pessoa falando assim, ficaríamos chocados, Nossa, mas que moça rebelde, Mas muitas vezes o nosso coração, as nossas atitudes, o nosso dia a dia, os nossos pensamentos traduzem isso como noiva de Cristo. Agora não, Senhor, não volta agora porque eu ainda não comprei o meu carro. Não volta agora porque eu ainda não casei. Não volta agora porque eu não terminei a minha casa. E assim nós vamos andando dia após dia, tropeçando aqui, levanta ali, desvia daqui, volta, inconstantes em todos os nossos caminhos, porque nós não temos um alvo certo, nós temos vários alvos, vários objetivos. Mas lembre-se de uma coisa: o Senhor, quando nos constituiu esse corpo físico humano, Ele o fez para traduzir algumas realidades. E uma delas é que os nossos olhos, eles não podem focar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu não posso olhar para essa parede e para aquela parede ao mesmo tempo. Ou eu foco para esse lugar, ou eu foco para aquele. Nós não podemos focar em dois lugares diferentes. O nosso corpo físico foi constituído dessa maneira. E ele traduz uma realidade espiritual, irmãos. Se nós olhamos para outras coisas, nós perdemos o nosso Senhor de vista. Se nós olhamos para o Senhor, se Ele é a nossa meta, o nosso alvo, então tudo mais é o que Paulo disse assim: considerei tudo como refúgio por causa da sublimidade de Cristo. Deixando as coisas que para trás de mim ficam, corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Olha, as coisas que para trás de mim ficam. O escritor de Hebreus, também inspirado pelo Espírito, ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Está vendo?
se desvencilhando de tudo aquilo que atrapalha, que retarda esta caminhada, esta trajetória, cujo alvo é Cristo. Nós não temos outro caminho, irmãos. Se nós negarmos essa verdade, esta realidade, nós teremos uma vida cristã rasa, uma vida cristã superficial. Pessoas que creram no Senhor, regeneradas, experimentaram o genuíno arrependimento, se voltaram para o Senhor um dia nas suas vidas, mas, por algum motivo, deixaram de avançar, de crescer, de amadurecer espiritualmente. Preferiram caminhar para a satisfação da sua carne, para os desejos da sua carne. Como é difícil para nós nos voltarmos para o Senhor, nos dedicarmos àquilo que é dele, porque a nossa carne sempre vai se interpor, sempre haverá uma luta, irmãos, e essa luta exige que nós neguemos tudo aquilo que para nós é importante, para seguirmos o Senhor, e Ele não irá nos obrigar. Isso também é importante ser colocado. O Senhor diz assim: quem quiser vir após mim. Você está vendo que o Senhor está nos dando uma alternativa? Ele não nos arrastará pelos cabelos. Vamos pensar também uma outra figura entre noivo e noiva? Imagine o noivo arrastando a noiva pelos cabelos para levá-la até o altar. Isso também não nos chocaria? Né? Então, o Senhor não fará isso. Quem quiser vir após mim, há uma condição: deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias, pois o cristão experimenta a morte todos os dias, irmãos. Houve um fato histórico, há mais de 1900 anos atrás, Cristo sendo levantado da terra. Houve esse fato, e ele disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, porque a sua morte lá na cruz, além de ser uma morte substitutiva, porque ele morreu para que nós não precisássemos morrer, ela foi também uma morte inclusiva, porque nós estávamos sendo batizados nele naquela morte, espiritualmente. Então isso já aconteceu. Só que essa cruz deve operar em nossas vidas, a morte do velho homem deve operar em nossas vidas todos os dias. A cruz deve operar. À medida em que minha carne, as minhas vontades querem prevalecer sobre a vontade do Senhor. Isso precisa ser negado. A Bíblia, irmãos, está repleta de textos que falam sobre isso. Mas se você quiser estudar na sua casa, quiser dar atenção ao que está sendo dito aqui, eu recomendo que você estude Romanos capítulo 8, porque lá vai dizer que aqueles que andam pela carne, caminham pela carne, pendem para a carne, eles colhem morte. Mas aqueles que andam no Espírito, colhem vida no Espírito. Só há dois caminhos, não há um terceiro, não há uma terceira alternativa, não há. O Senhor diz assim, para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse: porque não és nem fria, nem quente, mas és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então esse meio termo, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco o Senhor e um pouco as minhas vontades, causa náuseas ao Senhor. Você sabe o que é náusea, né? Não tem sensação, uma das piores sensações, aquela vontade, aquela necessidade de vomitar. É isso que aquele cristão que tem um pé no mundo e um pé nas coisas de Deus provoca no Senhor: náuseas, vontade de vomitar. O Senhor é radical, sim, irmãos. O Senhor é um Deus de amor, Eu acho que nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Mas ser um Deus de amor não significa ser um Deus que negocia com os seus princípios e com a sua palavra. São duas coisas totalmente distintas. Um Deus de amor não é aquele Deus que passa a mão na nossa cabeça e que faz vista grossa. Os irmãos que são pais aqui, né? Às vezes chegam do trabalho tão cansados e o filho está aprontando lá. Faz vista grossa, porque
ir lá, corrigir o filho, nossa, vai dar mais dor de cabeça ainda. Então, deixa passar em branco daquela vez, né? Aí fica prometendo, ó, da próxima vez que você fizer isso, você vai apanhar. Aí o moleque faz para testar. Ó, dessa vez passou, mas na próxima você vai apanhar, né? Mas o Senhor não é assim. O Senhor não faz vista grossa, né? O Senhor é radical. O que o Senhor disse? Quem não é por mim, é contra mim. Você está vendo? Não tem um terceiro caminho. E nós precisamos ser despertados pelo Senhor para isso. Porque o livro de Esdras, ele está falando justamente sobre essa questão. Deus, então, pela sua graça, veio ao povo que estava exilado na Babilônia e despertou o espírito desse povo para uma finalidade. Qual é essa finalidade? Que eles voltassem para Jerusalém para edificar a casa de Deus e para edificar a sua cidade. Porque o nome, a glória de Deus não estava na Babilônia. O nome e a glória de Deus estava em Jerusalém. Lá era o lugar em que se deveria sacrificar e não na Babilônia. Eu tenho dito isso também nas reuniões, temos que reafirmar também esse fato. Na Babilônia, os judeus podiam cantar salmos, eles podiam ler a palavra, eles podiam se reunir para orar. Quantas vezes nós vemos os registros em Daniel orando? Eles podiam orar, podiam se reunir, né? Mas aquilo não era suficiente para o Senhor. Isso é um alerta para nós que hoje nós estamos acomodados em vir às reuniões aos domingos, cantar, ler a Bíblia, orar e vamos para a nossa casa. Isso é um perigo para nós, porque o povo tinha tudo isso na Babilônia, mas para Deus isso não era suficiente, porque a sua casa precisava ser edificada, a sua casa estava em ruínas. E quem é a casa de Deus hoje, irmãos? Hoje, na nossa realidade, a casa de Deus, a palavra é muito clara quando diz que a casa de Deus é a sua igreja. Eu não estou falando aqui nenhuma denominação, porque denominação é uma criação humana, uma criação do homem, não tem nada de Deus. Fachada de igreja com nome de igreja. Igreja só tem um nome, e é igreja, que foi o nome que o Senhor deu, né? Não tem nenhum outro nome. Isso é criação do homem, não de Deus. E de onde surgiu isso? De um coração partidarista. Um coração partidarista. E isso é identificado no tempo ainda de Paulo, quando ele exorta a igreja em Corinto, porque lá na igreja de Corinto, sabe o que estava acontecendo? Havia dissensão entre os irmãos. Quando um dizia assim, eu sou de Apolo, porque de repente eles tinham ouvido a palavra por Apolo. Eu sou de Cefas, que é Pedro, porque de repente eles tinham ouvido a palavra por Pedro. Eu sou de Paulo. E um quarto grupo, né, ousado, diz assim, eu sou de Cristo. Está vendo? Vinculando a sua experiência cristã, fundamentando ela em um homem. Paulo, Pedro, Cefas e o quarto grupo, pior ainda, né? Cristo. Por que pior? Porque eles deveriam ter dito, nós somos de Cristo, e não eu sou de Cristo. E aí nós vemos essas aberrações que ouvimos hoje aí, mundo afora. Qual é? Vem pra cá, porque a verdade está aqui, né? Olha, aí você não vai ter salvação não, a salvação está nessa denominação aqui. Olha, eu sou do bispo tal, não, eu sigo o apóstolo tal. Você está vendo, irmãos, o perigo? E isso já tinha sido exortado por Paulo à igreja em Corinto, que havia dissensão. Então a casa de Deus, de uma certa forma, assim como no tempo aqui de Esdras, estava em ruínas. Estava em ruínas. As pedras espalhadas, cada um puxando para o seu lado, né? Então, o que Esdras nos mostra? Que somos chamados a edificar a casa de Deus. Que Deus desperte o nosso espírito para isso. Que deixemos de ter prioridades nesse mundo e que a nossa prioridade seja uma só. Qual é? A edificação da casa de Deus. Porque somente assim o Senhor poderá voltar. Muitos cristãos com uma ilusão.
Qual é a ilusão? Não, Jesus não voltou ainda porque o evangelho não foi pregado em todas as partes do mundo. Irmãos, isso é uma ilusão. O evangelho já foi sim manifestado a todas as partes do mundo. Todas as partes. No tempo de Paulo, se dizia assim acerca dele e dos irmãos: eis aí vem aqueles que têm transtornado o mundo inteiro com essa palavra. No tempo de Paulo, ano 55, 65 depois de Cristo. Olha quantos anos, quantos séculos já passaram depois disso. Você pode ver que no Irã, na Coreia do Norte, há sempre notícias de irmãos sendo perseguidos por aqueles regimes ditadores, porque estão pregando a palavra de Deus. Então não caia nessa, irmãos. Sabe por que o Senhor não voltou ainda? Pedro fala sobre isso. Pedro diz assim: Deus não tarda, como alguns julgam demorada a sua vinda. O Senhor não tarda. Antes, Ele tem sido longânimo, não querendo, e olha aqui a expressão, não querendo que nenhum de vós, Pedro estava escrevendo aos irmãos, não querendo que nenhum de vós se perca, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Então, o que tem sido um obstáculo à volta do Senhor, certamente é a sua igreja, que tem deixado a edificação dela para se envolver com as coisas do mundo, né? Então, lemos aqui o capítulo 3 de Esdras, o verso 1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Um só homem. O que isso nos fala? Unidade. Unidade, irmãos. No que se refere à edificação da casa de Deus, não existe essa história de um ministério autônomo. Não existe isso. Porque a casa de Deus somente será edificada em meio à unidade. E o que é unidade na Bíblia? Eu acho que é importante também nós vermos isso. Abra sua Bíblia aí rapidamente, em Atos capítulo 2, verso 44. Então é dito aqui acerca dos cristãos, né? Atos 2, 44. Todos os que creram. Então esse texto está se referindo aos filhos de Deus, aqueles que creram na palavra de Deus. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Juntos, unidade, tudo em comum. O que é algo comum? É algo que digamos assim, é único a todos. É algo que faz parte para todos, é participado por todos. Isso que é comum. Quando eu falo assim de um espaço comum, digamos aqui o nosso local de reunião, é um espaço comum. Por quê? Porque todos podem desfrutar desse espaço. Não é verdade? Agora, avance um pouco mais aí no capítulo 4. E nós vamos ver no capítulo 4, no verso 32, uma expressão de que essa unidade era algo real para os irmãos. Da multidão dos que creram, era um, olha aí, unidade, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era, novamente aí a palavra, comum. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para essas expressões. Era o coração e a alma. E essa unidade, irmãos, não significa, preste atenção, não significa concordância de pensamento, tá? Eu concordo com Moisés, então eu fico do lado do Moisés. Eu discordo do Jamerson, então eu já não ando muito com o Jamerson, porque nós não temos uma unidade, eu e ele. Não, irmãos, essa unidade, ela é baseada
o fundamento dela, a base dela é uma pessoa, Cristo. Nós, estando unidos a Cristo, estamos unidos uns aos outros. E da multidão dos que creram, um era o coração. De quem que era esse coração? Do Senhor. Então, o nosso coração, ele se identifica à medida que nós avançamos e crescemos em Cristo, com o coração do Senhor. Né? A nossa alma, que é onde residem os nossos pensamentos, vontade e emoção, a nossa alma, então, com todos esses elementos, ela vai se transformando e tendo os mesmos pensamentos de Cristo. As emoções são para o Senhor, de acordo com o Senhor. As vontades são para o Senhor. Então, à medida que isso acontece comigo e acontece com os irmãos, um é o coração e a alma. Quando nós deixamos de olhar para o Senhor, deixamos de caminhar segundo Ele, aí começam as dissensões, porque cada um vai ter um pensamento. Eu acho que o batismo é assim que tem que acontecer. Ah não, o batismo tem que ser dessa maneira aqui. Ah, eu acho que vai ter um arrebatamento só. Não, vai ser 2 arrebatamentos. E aí o que acontece? As dissensões. Por que você acha que algumas denominações se chamam batista e outras denominações se denominam aí luterana e mensagem da cruz e assim por diante? Porque se pega um ponto da palavra de Deus e se levanta uma bandeira sobre ela. Mas a palavra de Deus não pode ser dividida, porque ela é a expressão do Senhor. Cristo não está dividido, Cristo é um, e Ele é a base da nossa unidade. Ele é a base da nossa unidade. Então, o que vimos lá em Esdras, só relembrando, o povo se ajuntou como um só homem. Quando se vai falar em edificação da casa de Deus, esse é um princípio fundamental. Um só homem, né? Eu quero também pegar um texto com os irmãos de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos avançar um pouco mais aí. Dentro desse tema, unidade. No capítulo 10, nós vamos ler o verso 17. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós quem? Os filhos de Deus, a igreja do Senhor. Porque nós, embora muitos, porque tem irmãos espalhados pelo mundo inteiro, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Esse texto é interessante. Somos um só pão, porque somos um único corpo, porque participamos de um pão. Esse pão fala de quem? Eu sou o pão, o verdadeiro pão, que é enviado da parte de Deus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se todos nós nos alimentamos de Cristo, então o que acontece? Somos um só pão com Ele, um só corpo, um só corpo. Tente separar um membro de um corpo, irmãos. Digamos que um membro aí, não, eu não concordo, eu penso que é assim, eu vou então viver a experiência cristã do jeito que eu acho que é. Separa um dedo da sua mão para você ver e deixa ele alguns dias do seu lado. Mas deixa bem pertinho para você ver o que vai acontecer. Você vai começar a sentir um cheiro horrível, porque aquele dedo vai começar a apodrecer. Aquele dedo vai começar a se decompor. Uma figura terrível para se ver, não é verdade? Isso é um membro que quer agir independentemente, fora do corpo. Essa é a expressão espiritual desse membro. Porque no processo de edificação, embora muitos, somos um só corpo. Né? Agora, essa questão, eu vou insistir um pouco mais para nós avançarmos para o próximo texto ali de Esdras. Esta unidade, ela exige de nós um empenho por ser preservada. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4.
Irmãos, enquanto nós vamos em Efésios, não desprezem esse tema. Não desprezem, irmãos. Porque na oração sacerdotal que Cristo fez antes de ser crucificado, João 17, o objeto do clamor do Senhor, antes de ser crucificado, oração sacerdotal, ele pede, ele roga ao Pai, ele diz assim: Pai, a minha vontade, uma das poucas vezes que Jesus fala da sua vontade expressamente. Qual era a vontade no coração dele que ele expressou ao seu Pai amado? Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos, eles sejam um em nós. O assunto mais falado na oração do Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, é sobre unidade. Então não dá para edificar a casa de Deus sem termos essa consciência de que nós precisamos de todos, porque Deus assim quis. 1 Coríntios também, capítulo 12, vai dizer assim, que a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vós. Que cada um de nós somos como um membro de um corpo, ajustado e coordenado com a sua função. E o ouvido não pode fazer a função do nariz. O nariz precisa fazer a sua função, e o ouvido precisa a sua. E agora, mas eu chamo a atenção dos irmãos para essa expressão do Senhor Jesus. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. A cabeça, na tipologia bíblica, a cabeça do corpo é o próprio Senhor Jesus. Você pode ler isso, se quiser, em Efésios, capítulo 1. Lá diz que para ser o centro de todas as coisas, o deu à igreja, ao qual é o seu corpo. Então, quando Deus quis fazer Cristo cabeça de todas as coisas, Ele deu à igreja, ao qual é o seu corpo, a expressão da sua vida aqui na terra. Então a cabeça se colocou numa posição de dizer assim para os pés: não posso dizer que não preciso de você, meus pés, porque eu preciso. O Senhor Jesus, Ele é em todo suficiente. Ele poderia fazer toda essa obra sozinho, mas Ele quis cooperadores com Ele. Aqueles que Ele chamaria, que Ele então justificaria, reconciliaria consigo mesmo, derramaria o seu Espírito sobre eles para que cooperassem com Ele na sua obra de edificação. Então, a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vós. A mesma coisa, o Senhor está dizendo, não, eu preciso do meu corpo. O meu corpo é que vai expressar, é que vai fazer a minha obra na terra, vinculado a mim, obviamente. Mas, então aqui em Efésios capítulo 4, veja aí o verso 3. Esforçando-vos diligentemente. Que expressão forte, né? Há necessidade, para traduzirmos aqui uma palavra mais acessível, há necessidade de que da nossa parte haja um empenho. E esse empenho não é um empenho feito de qualquer jeito, diligentemente. Há um empenho, e esse empenho deve ser feito de forma diligente, correta, precisa, né? Então, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nós recebemos essa unidade, somos um em Cristo, mas nós devemos nos esforçar para que essa unidade não seja, de alguma forma, irmãos, prejudicada. E como isso pode acontecer? Quando a carne começa a falar, operar. Eu acho que é assim, eu não concordo com aquilo, né? Esse irmão não falo com ele, porque ele me contrariou um dia. Ao ouvir o irmão falar alguma coisa, não deu bom dia para mim, ele não gosta de mim, não vou mais lá, né? Todas essas questões infantis que nós vemos aí tanto na vida da igreja, né? Vamos seguir com o texto aqui, mas sem muitos comentários. Então, a necessidade de esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha aí o verso 4. Há somente um corpo e um Espírito,
como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você viu quantas vezes apareceu a palavra um aí? Um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só Deus, unidade. E é interessante, né, irmãos, porque aqui no final, no verso 6, diz que esse um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Mas ultimamente nós temos ouvido que discurso? Não, Deus só age aqui. Lá no vizinho não. Deus só opera nesse lugar aqui. Né? Um dia quiseram indagar o Senhor, uma samaritana. Onde se deve adorar? Aqui nos montes, lá no templo em Jerusalém. O Senhor diz assim para ela: haverá um dia, haverá uma hora, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é aqui, não é naquele lugar, não é naquele outro, mas é em espírito. Por quê? Nós somos batizados em um só Espírito. E esse Pai Celestial, Ele age por meio de todos. Irmão, tem lugar ocioso na vida da igreja? Como assim? Ah não, para mim não tem função. Deus não age por meu intermédio. Você estaria, obviamente, pecando por ignorar o que a palavra de Deus acaba de nos dizer. Deus age por meio de todos. Não tem nenhum filho de Deus, nenhum membro do corpo de Cristo que não tenha uma função. Deus age por meio de todos no seu trabalho de edificação da igreja. Lembre-se disso. Considere isso nas suas orações. E eu considero isso nas minhas também, porque isso é urgente. A casa de Deus precisa ser edificada, irmãos, porque o Senhor precisa voltar. Não é aqui a nossa morada, não é este lugar. Nesta terra, como o Espírito de Deus disse, nós somos forasteiros e peregrinos. Hoje pela manhã estávamos estudando o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, e lá falava do embaixador. De sorte que de Deus, de Cristo, somos embaixadores. Você sabe qual é o requisito necessário para ser um embaixador? Pelo menos um, que é o principal, digamos assim. Que você seja daquela nacionalidade. Então, o Brasil precisa de um embaixador nos Estados Unidos. Pode colocar um japonês lá? Um americano vai ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Não tem como, né, irmãos? O requisito é que seja um brasileiro que seja o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele não pertence àquele país, ele não é daquela terra. Ele está lá com uma função muito bem definida. Qual é? Representar a vontade do seu governante naquela terra, seu representante. Nós estamos aqui nessa terra com uma função muito bem definida. Edificação do corpo, edificação da casa de Deus. Vamos voltar então para Esdras e vamos avançar na nossa leitura. Então, vendo aí, como um só homem, o povo se reuniu em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes. Estou lendo o verso 2 do capítulo 3. E Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Vamos parar por aqui, porque também a base da obra de edificação da casa de Deus, ela requer, além da unidade, que o centro desta obra esteja fundamentado
no altar. O que é o altar? Para os judeus, no Antigo Testamento, o altar era o lugar em que se oferecia sacrifícios ao Senhor, segundo a lei de Moisés. Mas para nós, da nova aliança, a igreja de Deus, o altar significa que fala sobre a pessoa e obra de Cristo. Eu vou usar uma figura do Antigo Testamento para que os irmãos entendam isso, depois a gente vai trazer alguns textos do Novo Testamento. Deus então vem a Abraão, depois que ele tem o seu filho Isaque, e diz assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e oferece a mim em sacrifício. Parecia um contrassenso, porque Deus havia prometido dar a Abraão aquele filho. Aquele filho era o objeto, o sonho de Abraão. E Deus falou que daria e cumpriu a sua palavra e deu aquele filho. Mas o que então Deus queria que o seu amigo, o seu companheiro Abraão experimentasse de uma certa forma, não com toda a sua plena experiência. Que experiência era essa? Abraão, você vai ver o quão dolorido é no coração, o quão doloroso é para mim ter que entregar o meu filho Jesus por vocês. Então eu vou te dar uma pequena sensação disso, pedindo que você também me ofereça o teu único filho a mim em um altar. Os irmãos percebem que Deus queria que o seu companheiro Abraão tivesse de uma certa forma um pequeno vislumbre do que Deus mesmo experimentaria entregando Cristo lá na cruz. Então os irmãos percebem, veja irmãos, que então a passagem se segue. Então Abraão chega ao monte, então dá ordem aos seus servos que ali fiquem, que ele precisa avançar, somente ele e Isaque. Então no caminho, Isaque pergunta, para Abraão: nós temos aqui a madeira, pai, nós temos aqui os recursos, mas nós não temos o cordeiro. O que Abraão fala para ele? Isaque, Deus proverá para si um cordeiro. Então eles chegam no altar, Abraão amarra o seu filho, coloca ele no altar, não há registro que Isaque tentasse resistir de maneira nenhuma. Isaque então é colocado naquele altar. Seu pai já era muito velho, se ele quisesse resistir, certamente ele poderia, que Abraão já tinha mais de 100 anos, quando a palavra registra isso. Então ele é colocado no altar. Quando Abraão levanta a sua mão para então golpear, dar aquele golpe então no seu filho, Deus fala assim: não faças isso, não faças nenhum mal ao moço. E eles olham a um cordeiro preso em uns galhos, e eles tomam aquele animal e oferecem sacrifício no lugar de Isaque. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque o altar é uma representação da cruz, onde Deus entregaria o seu filho, o Cordeiro Santo, para ser imolado. E ali não teve, no último momento, assim: tá bom, filho, você não precisa ir mais à cruz. Os irmãos se recordam que Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Mas era a única maneira, irmãos, para que Deus levasse a cabo o seu eterno propósito de ter uma casa, um templo onde ele habitasse, uma habitação eterna. O filho teria que passar por aquela morte terrível. Para que Deus levasse a cabo o seu eterno propósito de ter uma família com muitos filhos, ele não poderia poupar o seu filho Jesus. Ele teria que passar por aquela morte. E para que Jesus tivesse uma noiva, uma esposa que lhe correspondesse em vida e natureza, ele precisava se entregar naquela cruz. Não havia uma outra forma. Então aqui, a figura que surge no livro de Esdras é o altar, que é uma simbologia da pessoa e obra de Cristo. Não há edificação da casa de Deus sem que o altar esteja restabelecido em suas bases e ele ocupe uma posição central no meio do povo de Deus.
Cristo precisa ser o centro do povo de Deus e a sua obra também. Não sei se os irmãos perceberam, mas no verso 3 é dito assim que eles firmaram o altar sobre as suas bases, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras. Isso é insanidade, irmãos. Insanidade. Você retorna, imagine aí, 49 mil pessoas retornam para uma cidade que está destruída. Qual é a primeira preocupação? Se existem inimigos ao redor, qual é a primeira preocupação? O que você vai reformar primeiro? Os muros. Isso é qualquer estrategista, do pior que seja, ele fala, não, primeiro vamos consertar os muros, depois a gente vai cuidar de qualquer outra coisa. Precisamos garantir a nossa segurança. Isso seria o pensamento de qualquer estrategista humano. Mas como a base da edificação da igreja, como a base, o fundamento da obra de Deus é a pessoa e a obra de Cristo, eles não se preocuparam com os inimigos, porque Deus os guardaria. Eles não se preocuparam com as adversidades, desde que o altar estivesse novamente restabelecido sobre as suas bases e o sacrifício voltasse a ser realizado. Então eles ficaram de costas para os inimigos e olhando para aquele altar. Presta atenção nessa figura. Vamos a João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 14. Diz aí, e do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Essa expressão, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, ela faz referência a uma passagem que o povo estava então pecando contra Deus, murmurando, e Deus enviou ao acampamento dos hebreus as chamadas serpentes abrasadoras. E essas serpentes começaram a morder o povo no meio do deserto, e eles começaram a morrer pelo veneno da serpente. Então eles se arrependem, vão a Moisés, e então Deus dá uma ordem a Moisés. Que ordem foi essa? Ele diz para que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse ela sobre uma haste e então fincasse aquela haste na terra. Então aquela serpente ficaria levantada da terra. E todas aquelas pessoas no acampamento que fossem mordidas pelas serpentes de verdade, que olhassem para a serpente de bronze, ficariam curadas, não morreriam daquele veneno. Então aqui o Senhor está usando essa passagem porque Ele está dizendo, isso que foi escrito lá atrás foi com respeito a mim. Se vocês olharem para mim, vocês serão salvos. E não é o que estamos vendo lá para mim, né? Cristo e Cristo crucificado. Não é o que nós estamos vendo lá em Esdras? Estão restabelecendo as bases do altar. O sacrifício seria novamente realizado, ainda que estivessem sob o terror dos inimigos que os cercavam naquela cidade destruída. Nada mais importava, irmãos, para eles, desde que a centralidade da pessoa e obra de Cristo estivesse devidamente adequada. Falando aqui, eu estou caminhando para o final, não vamos poder avançar muito, mas quando o povo judeu saiu no êxodo, né, libertos do Egito, estão marchando pelo deserto rumo a Canaã, era interessante do jeito que eles acampavam também. O povo judeu era um povo que qualquer estrategista militar que olhasse para aquilo ia pensar assim, esse povo é louco. Porque eles acampavam da seguinte forma, quando eles chegavam no momento de parar, o tabernáculo ficava no centro do acampamento. E as 12 tribos ficavam então distribuídas em torno do tabernáculo, né? Algumas para cá, outras para cá, outras para cá e outras para cá.
Então o centro ficava o tabernáculo. O tabernáculo fala do quê? Da presença de Deus. Mas a orientação era que esses acampamentos tinham que ficar também de frente para o tabernáculo. Não era apenas em torno do tabernáculo, mas os acampamentos tinham que ficar de frente, olhando para o tabernáculo. Qualquer inimigo que quisesse atacar eles, irmãos, ia pegar eles de surpresa. Mas sabe qual é a realidade aqui? A realidade está no Salmo 28, que nós estudamos ontem na reunião na casa do irmão Jovacir e Edinara. Vamos lá? Para concluirmos? Salmo 28. Quando Cristo ocupa uma posição central no meio do seu povo, se cumpre o que está a partir do verso 6. Podemos ler? Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é o meu escudo, Ele é a minha força. Irmãos, nós não precisamos de defensor, nós não precisamos sequer nos defender, porque se Cristo ocupa uma posição central em nossas vidas, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força. Porque tem tanto cristão hoje sofrendo depressão, tanto cristão hoje desanimado. Por quê? Porque tem lutado com as suas forças, porque perdeu a centralidade da pessoa e obra de Cristo. E se o altar não estiver firmado sobre as suas bases e não for o centro da nossa vida como igreja, congregação, ou das nossas vidas como corpo individualmente, a obra de Deus será prejudicada. Haverá um prejuízo. Tente andar com a bicicleta o eixo dela está numa das partes da roda, numa das pontas. Você vai andar saltitando se rodar, né, o pneu da bicicleta. Para que o pneu da bicicleta possa rodar, o eixo deve estar no centro, exatamente. Senão você não consegue andar com a bicicleta. Essas são as nossas vidas. Bem, você está se perguntando, por que eu não avanço em Cristo? Porque de repente, Cristo não tem sido o centro da sua vida. Nem a sua pessoa, nem a sua obra, né? E isso precisa ser ajustado em nós. Vamos parar por aqui hoje, então, irmãos. Na quarta-feira, se o Senhor permitir, retomamos aqui o capítulo 3 de Esdras. Amém? Vamos orar ao Senhor. Irmãos, antes de nós orarmos, duas notícias. Primeira notícia, graças ao Senhor, a Maitê, a filha do meu irmão e da Fernanda, nasceu com saúde, foi tudo bem, tanto para a Fernanda quanto para a Maitê. Então, é um motivo de alegria para nós. Pedimos à igreja que estivesse orando, intercedendo. O Senhor ouviu o clamor da igreja pelos nossos irmãos e tudo transcorreu dentro da normalidade. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente o Senhor pela sua provisão e agradecer aos irmãos também pelas orações. Também a minha esposa está de volta aqui conosco. Graças ao Senhor também, pelas orações, pela mão do Senhor e a provisão dele nesses anos, ela está formada. Agora, graças ao Senhor, temos uma irmã médica entre nós. E irmãos, é um testemunho. No tempo do Senhor, nós vamos repartir com os irmãos como Deus usou, com a sua mão provedora, tudo aquilo que Ele quis usar para tratar na minha vida, na vida da minha esposa, mas para mostrar também o quanto Ele é o Deus da provisão. Ela se formou, nós não tínhamos condições para que isso acontecesse, e Deus permitiu que nós não tivéssemos essas condições, justamente para mostrar que Ele é a nossa provisão, para que a nossa confiança não estivesse no homem, ou no dinheiro, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, todos os anos nós vimos o Senhor provendo tudo o que era necessário.
e louvamos ao Senhor, agradecemos o Senhor, agradecemos os irmãos pelas orações. Deus usou muitos irmãos aqui como instrumentos da parte dele também, para que nós fôssemos abençoados. Então, tanto eu como a minha esposa gostamos de externar essa gratidão aos irmãos também. Amém? Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, desperta-nos, desperta esta vinha, Senhor, para que subamos a edificar. Senhor, ocupa uma posição central nas nossas vidas. Senhor, que possamos conhecer em Ti, Senhor, a realidade da unidade. Senhor, fala a nós pela Tua palavra. Não permita, Senhor, que saiamos daqui nesta noite vazios, mas que a Tua palavra produza o efeito que lhe apraz, Senhor. Que ela possa nos julgar, que ela possa nos despertar, constranger os nossos corações, para que possamos nos arrepender de caminhos que temos tomado fora da Tua palavra, e possamos ser vasos, utensílios úteis na Tua casa, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Também te louvamos, ó Pai. Agradecemos o Senhor pela bênção da vinda da Maitê. Agradecemos o Senhor porque o Senhor colocou as Tuas mãos e tudo transcorreu dentro da sua normalidade. Agradeço, Senhor, pela vida da minha esposa, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela e vai fazer, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai. Senhor, queremos também colocar diante do Senhor a vida do nosso irmão Valdecir. Ele não estava muito bem hoje pela manhã, de saúde. Senhor, coloca as Tuas mãos na vida dele e possa restaurar a saúde do nosso irmão Valdecir. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.